Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa segunda aula de aquecimento para a nossa semana Viver de Pilates. Na nossa primeira aula, nós conversamos sobre como o Pilates, esse método maravilhoso, permite atender diversos tipos de público, desde pessoas com dor até pessoas mais velhas, 50, 60, 70, 80, até 90 anos, pessoas sedentárias e até atletas. Hoje eu quero responder a pergunta que vocês me fizeram sobre: será que o mercado de trabalho, o mercado de Pilates, ele está saturado? Será que ainda existe espaço para mim? Tem certeza que não está saturado, Renan? Onde eu vou encontrar meus primeiros alunos? Hoje, esses serão os temas da nossa aula. O mercado de Pilates, ele não está saturado. Ele está crescendo desde quando eu me formei lá em 2014. E ao mesmo tempo, ele fica mais exigente. Desde quando eu fiz o curso, em 2014, eu olhava assim e falava, mas já tem muito estúdio, já tem muita gente, está saturado. E eu ouço isso desde 2014. Estamos em 2026. Fica aí que você vai entender o processo. Mais pessoas conhecendo o método, mais público conhecendo Pilates, mais pessoas procurando Pilates, mais formas de atendimento começam a surgir. Mais o cliente também está pesquisando, mais ele está comparando não só valores, mas também serviços e buscando profissionais realmente capacitados que saibam atendê-lo. O que é saibam atendê-lo? Todo mundo aqui sabe atender alguém, mas você sabe conduzir o caso dessa pessoa? Você sabe realmente entregar resultados para essa pessoa? Isso é saber conduzir o caso dela. E aí está justamente a oportunidade que eu estou te apresentando e que vamos falar muito na Semana Viver de Pilates, que começa, inclusive, nessa segunda, agora, às 20 horas. E durante as aulas, eu vou mostrar para você, não só vou mostrar, vou te ensinar a forma, de praticar esse método que vai transformar o seu conhecimento em atendimento, independente se você é profissional de educação física ou fisioterapeuta. Além de transformar isso em atendimento, eu também vou te ensinar como conquistar clientes, construir uma atuação mais valorizada, que eu tenho certeza que você pensa nisso desde quando você se formou, e se você ainda não se formou, que você já está pensando nisso. E eu também quero que você pense, que você tenha um olhar agora para esse caminho de ser um profissional mais valorizado. Talvez, justamente por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. Porque você já olhou para a sua cidade e já pensou, tem muita academia, tem muitos estúdios, tem muita gente já dando aula, tem muito personal, tem muito fisioterapeuta, tem muita clínica. Eu cheguei tarde, eu acho que não vai rolar comigo. Vamos lá, mais uma vez vou trazer esse raciocínio para você. O mercado, ele cresce. E não apenas para o número de profissionais, mas também para o número de clientes. E quando o mercado cresce, não aparecem só mais profissionais. Também aparecem profissionais bons, profissionais ruins, aparecem clientes, nichos diferentes e necessidades de atendimento diferente. Então, quando tudo começa a crescer, não está saturado. Tem gente ali trabalhando com idoso, tem gente só trabalhando com atleta, tem gente trabalhando com mulheres, tem gente trabalhando só com homens, tem gente trabalhando ali na academia, tem gente trabalhando no estúdio próprio. Existe um mercado de atuação inesgotável praticamente, tá? Tudo que você pensar agora na sua mente, você consegue trabalhar com Pilates. Eu espero que você tenha pensado em coisas possíveis. O Pilates, ele deixou de ser procurado somente por idosos e pessoas em reabilitação. Se isso já estava na sua cabeça, pode rasgar, porque não. O médico não indica só mais para idoso, não indica só para pessoas com reabilitação. O método, ele atrai pessoas com dor independente da idade, pessoas sedentárias, pessoas que têm aí um pouco mais de idade,
mulheres, homens que procuram por mais disposição, atletas de diferentes esportes e esportes que estão em alta, como esporte de raquete, corredores, que mais? Tenistas, todos os tipos de esporte que a gente consegue dar um suporte de prevenção, promoção e reabilitação. E aí, quando você pensa nisso, a pessoa não está querendo só praticar o esporte dela todo o tempo. Ela está querendo ter muito mais saúde para praticar o esporte dela e para ter mais qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa em 60 a mais, estamos pensando em longevidade e qualidade de vida. Estamos pensando em tempo de qualidade e longevidade. Quantas pessoas que você conhece, 50, 60 a mais, que estão muito bem porque elas se cuidam? Mas quantas pessoas que você conhece que tem 60 a mais e não se cuidam? Só aí é um mercado gigantesco. Nos últimos 5 anos, de 2019 para cá, 2020, o número de check-ins na plataforma Wellhub, né, que é uma plataforma onde tem cadastro das empresas, a procura por Pilates aumentou 277%. Olha o absurdo, 277%. É o segundo tipo de exercício físico mais procurado no Brasil, perdendo aí apenas da musculação. Olha isso! E aí, quando você pensa em Pilates, você deve pensar, estude Pilates. Não necessariamente. Eu já expliquei para você no vídeo anterior que Pilates é um método. Você não precisa trabalhar com Pilates dentro do estúdio. Você pode, claro. Eu aqui, ó, atrás dessa parede, a gente tem um estúdio de Pilates completo. Mas aqui, nessa parede para cá, a gente tem um estúdio de gravação do Pilates em casa, onde eu trabalho de forma online e com mais de 12 mil alunos já. Mas se a gente for pensar em estúdio, a MetaLife, né, que é a maior fabricante de equipamentos de Pilates da América Latina, ela estima que por ano mais de 5 mil estúdios são abertos. Só pela empresa MetaLife, né? Ela fornece para abrir o estúdio. E por falar também da MetaLife, a MetaLife é parceira aqui do Pilates em Casa, é parceira da formação profissional em Pilates e é minha parceira, eu sou embaixador da MetaLife e quem ganha é você. No final da semana vou explicar por que você ganha com isso, fechou? Então já coloca aí que você não pode perder um segundo da Semana Viver de Pilates. Começa quando? Segunda agora, às 20 horas, fechou? E por falar em estúdios, existem mais de 60 mil estúdios de Pilates pelo Brasil. O público aumentou também, mas a expectativa desse público aumentou e muito. O cliente, ele não quer só ir até um estúdio para fazer um repertório que você nem está entendendo o que é, só está repassando aparelhos para ele. Não é nem repassando movimentos, é repassando os aparelhos. Essa pessoa que tem mais conhecimento sobre o Pilates, que já passou por um estúdio, já passou por outro, já viu o Pilates em casa, já viu propaganda, ele começa a ter muito mais critérios para fazer o Pilates. Seja online, seja presencial, em um estúdio ou seja em casa. Então ele quer qualidade do profissional. Ele quer que ele sinta confiança naquele profissional. Ele quer que o profissional acompanhe a evolução dele. Ele também está percebendo que não é só o exercício. Por isso, a pergunta mais importante não é quantos estúdios tem na sua cidade. A pergunta é quantos profissionais realmente preparados existem para atender bem essas pessoas que estão procurando Pilates. Até mesmo quando elas não estão procurando Pilates. Elas estão querendo qualidade de vida, elas estão querendo melhorar as dores dela, elas estão querendo longevidade. E você, através do Pilates e através do movimento, vai entregar resultado para essas pessoas. Então, durante a Semana Viver de Pilates, você vai perceber na prática que não basta memorizar uma sequência de exercícios. Não basta ter repertório. Por mais que você vai aprender muitos repertórios aqui comigo durante a semana. Por mais que a gente já tenha muito repertório na cabeça. É preciso atender esse aluno com uma intenção clara de movimento, uma intenção clara de aula, uma adaptação se o aluno precisar. A adaptação não é qualquer coisa.
Ah, meu aluno não consegue fazer uma flexão de braço. Ah, faz aquilo ali. E ele nem sabe por que ele passou, mas não vou deixar o meu aluno sem fazer exercício. Mas você adaptou realmente a flexão de braço para ele? Então, não é improviso, é adaptação. E a partir do momento que você sabe raciocinar para aquela adaptação, você tem muito na sua mão. Você consegue entregar demais para o seu aluno. E quando a entrega é demais, o seu aluno valoriza. E é isso que você está procurando na sua profissão, ser mais valorizado. Todo mundo que recebe mais, ganha mais, entrega mais valor, independente da profissão. Se uma pessoa ganha muito, é porque ela está gerando muito valor para alguém. Vamos fugir da bolha do Pilates? Vamos fazer só um pensamento bem, assim, ó, simples, mas eu quero que você pense a respeito. Você acha que o Neymar, joguei lá em cima, o Neymar, ele é caro? Você acha que ele deveria ganhar menos? Por que eu estou falando isso? Quanto você acha que o Neymar gera de receita para o clube que ele joga? Muito, mas muito, mas muito mais do que você pensa. Só de usar a marca Neymar já vende mais. É por isso que algumas pessoas, eu estou colocando lá em cima mesmo, ali ó, no Everest o negócio, que é o Neymar. Só de colocar Neymar já vende. Quando o Kaká ele foi procurado pelo Orlando City, só de camiseta vendida pelo Orlando City pagou a contratação do Kaká. Só. Não teve patrocínio, o clube não tirou um centavo do bolso. Então o que é caro, o que é barato, gente, é o quanto você entrega de resultado para aquela pessoa. Pensem nisso. Eu trouxe dois exemplos do futebol, porque tá muito... A gente acabou de sair numa Copa do Mundo, né? Então tá claro ali o futebol para vocês, os números gigantescos, mas quanto isso entrega de valor? É isso, tá? Então, aqui quando a gente fala de valor, eu também quero que você pense. Por que alguns profissionais de educação física e de fisioterapia recebem R$15 a hora, ou menos, R$20 a hora? E outros profissionais de fisioterapia e educação física cobram R$100, R$150 a sessão? Eu conversei com um amigo meu de faculdade, amigo querido, morou comigo na faculdade e tudo mais. Ele está cobrando R$270 a sessão dele em São Paulo. A diferença não está em conhecer mais exercícios, gerar resultado, gerar uma entrega, gerar uma segurança, gerar adaptação, evolução e, mais uma vez, comecei com resultado, eu vou terminar aqui com resultado. É gerar mais resultado. E quando a gente pensa no Pilates, o Pilates ele entrega resultado. Numa aula de Pilates, para você ter uma noção, eu vou adentrar muito nisso na Semana Viver de Pilates. O Pilates ele trabalha numa sessão, se a gente for pensar sem adaptações, tá? Ele trabalha mobilidade, flexibilidade, estabilidade. Ele trabalha força, ele trabalha equilíbrio, ele trabalha postura, ele trabalha foco, ele trabalha atenção, ele trabalha consciência corporal, ele trabalha coordenação motora. Tudo isso em uma aula. Agora você pega musculação. Adoro musculação, pratico musculação, indico para os meus alunos. Você não trabalha metade disso. Você trabalha força bruta? Trabalha. Trabalha resistência muscular? Trabalha. Trabalha mobilidade? Não trabalha. Trabalha estabilidade? Dependendo do exercício, se você quiser e não quiser isolar o músculo para trabalhar com mais força. Percebe? O Pilates ele agrega tudo. Olha que maravilhoso. E aí, vou só dar uma palhinha. Você pode isolar cada parte que eu falei para trabalhar em uma aula específica. Mas aí vai de como que o seu aluno vai receber isso e por que o seu aluno vai receber isso. O que ele ganha com isso? Qual que é o valor que você vai gerar para ele? O que ele precisa? Então tudo isso vai fazer com que você seja mais valorizado. Não é entregar um exercício, é entregar um porquê daquele exercício. E aí o porquê começa a gerar mais valor. Eu sempre falava nas minhas aulas de personal, você vai fazer este exercício por conta disso, 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 você vai ativar essa musculatura, você vai ativar essa musculatura. Eu faço isso até hoje nas aulas do Pilates em casa, porque eu não vejo as pessoas e elas sentem a musculatura que eu quero que elas trabalhem. Condução de voz, condução de aula. Isso também é muito importante. A pessoa com dor, ela precisa que você tenha mais atenção com ela. O idoso, ele quer liberdade, ele quer autonomia, mas ele quer também segurança. O atleta, ele quer desempenho.
O sedentário, ele quer mais o quê? Atividades, mas com segurança, então ele não volta. E aí, mais uma vez, quando você começa a entregar o que ele precisa, não só o que ele quer, quando você entrega o que ele precisa, ele percebe evolução a cada aula. E a cada aula ele quer voltar porque ele está vendo evolução. E se ele começa a querer voltar, ele não vai se preocupar tanto com o preço, porque ele está vendo valor. Mais uma vez, eu estou falando sobre valores. Porque, no final das contas, é sobre isso. Eu sei que você trabalha para ganhar dinheiro. Isso não é ruim. Mas o dinheiro ele precisa ser consequência da ajuda, de uma prestação de serviço para outras pessoas. E tá tudo bem. Se seu objetivo for ajudar as pessoas, você vai ganhar dinheiro com consequência. Se o objetivo for ficar rico, tá tudo bem. Só que você não tem que esperar e não ajudar as pessoas. Porque senão isso e o outro lado não vão bater. Tá bom? Tá tudo bem se você quiser ficar rico com a profissão. Mas para isso você tem que fazer acontecer. Tá bom? Beleza? E a gente vai se aprofundar também nisso na Semana Viver de Pilates, tá bom? Como escolher, como adaptar, como conduzir, como gerar resultados de verdade. E antes, né, da gente falar sobre cliente ideal, que a gente também vai falar um pouquinho aqui, eu acho que você precisa entender por que o cliente normalmente procura o Pilates. Ou procura você, no caso, ou porque ele vai procurar você. Pode ser por dor, pode ser por incômodo, pode ser por uma limitação, pode ser por que ele não aguenta mais o médico falar que ele é sedentário, que ele precisa fazer alguma coisa, senão ele vai morrer nos próximos anos. Espero que o médico realmente faça isso para assustar ele, para ele tomar um choque. A pessoa aprende pelo amor ou pela dor, né? Tem pessoas que precisam da dor ali para aprender. E aí, a gente vai também ter as pessoas que querem melhorar a postura, melhorar a mobilidade. Pessoas que você senta mais adoram falar, eu preciso melhorar minha mobilidade, mas ele precisa de força. Primeiro que mobilidade. Ele precisa de melhorar o desempenho na corrida, no tênis, sei lá onde que ele vai fazer o esporte dele, mas ele precisa melhorar. As pessoas desejam envelhecer com saúde e qualidade de vida para ter mais tempo com a família. Então, por trás de cada pedido existe um desejo intrínseco e a gente tem que descobrir esse desejo. E a pessoa que quer caminhar com muito mais facilidade, porque ela está com uma limitação, você precisa entender esse processo. A pessoa que precisa ter mais desempenho ali no que ela precisa, ali no esporte, ou até mesmo mais desempenho no trabalho, você também tem que entender esse lado e ajudar ela do jeito que ela precisa. E quem vai falar o que ele precisa não é somente a pessoa. A pessoa tem um objetivo, um goal ali. Só que você vai ser o caminho para ela chegar ali. E quem define isso melhor é você. Você conhece muito mais do que a pessoa. A pessoa quer. Como? Você é o como dela. Beleza? Aí você avalia, aí você escolhe os exercícios, aí você adapta, aí você vê organização, projeção, e aí você vê tudo. O seu cliente ideal não é apenas aquele que quer algo. É por onde ele quer algo. Será que ele quer realmente aquilo? Então a gente precisa deixar claro para ele o que ele precisa também. E depois de reconhecer a necessidade para essa pessoa, ela realmente vai querer buscar ajuda. E você vai estar ali para isso. E ela pode chegar para você por meio de uma indicação, por meio das redes sociais, por meio de uma pesquisa na internet, ou até mesmo por outro profissional. Esses caminhos também eu vou falar mais profundamente na Semana Viver de Pilates. Agora, quando a gente pensa nisso, o que vem na sua cabeça? Putz, eu preciso melhorar minha comunicação. Precisa. Precisa aparecer mais? Precisa. Preciso parecer mais? Precisa. Como? Também vou te ajudar a fazer isso. Então, o que você tem que ter na mente é, coloque num papel agora, vendo você agora. Independente em que nível você está aí da sua profissão, se você está estudando, se você acabou de se formar, ou se você já está trabalhando há um tempo, aonde você quer chegar? Como você está? O que você precisa fazer mais? Coloca ali num papelzinho e coloca isso como um objetivo a curto prazo para você descobrir na semana Viver de Pilates por onde você quer ir. Talvez esse papelzinho seja muito importante, mas talvez você não consiga desenhar isso nesse momento.
Porque você não está com clareza aonde você quer chegar. E isso também precisa ser melhorado. A gente precisa ter clareza para onde a gente quer, senão qualquer vento leva a gente para qualquer lugar. Isso não é legal. E quando a gente também está nesse vento levando a gente, o aluno também, quando você não está com clareza ali na aula, qualquer coisa o aluno está indo. Daqui a pouco o aluno não volta. Então a gente vai aprofundar isso na Semana Viver de Pilates. Fechado? Esse primeiro contato, o cliente ideal, porque ele procura você. E ó, escreve isso. Mesmo que você tiver do zero, coloca isso como um objetivo de curto prazo. E aí você pode estar falando assim, Renan, para você é fácil, você tem 600 mil seguidores, você tem 300 mil seguidores no YouTube, para você é fácil. E quando eu comecei, que eu tinha 600 pessoas no meu Instagram, e eu posso provar, quando eu comecei a aparecer no Instagram, que eu não usava o Instagram, e aí eu comecei a dar aula nos estúdios, fiz a formação, comecei a dar aula nos estúdios, e o primeiro personal que eu tive foi dentro do estúdio que iria fazer aula de personal comigo. Continuei dando aula para ele no estúdio, dei aula de personal depois, os dias alternados aula do estúdio, e depois ela saiu do estúdio quando eu saí para ter aula exclusiva comigo. Lá em 2014, na época de doutorado ainda. Então, não foi sempre fácil. Hoje, se eu abrir meu Instagram, com minha autoridade, com o número de pessoas que eu tenho, com as conexões que eu tenho, se eu colocar assim, tenho 3 vagas disponíveis, vai encher num dia. Eu já fiz isso ano passado. Mas não foi sempre assim, de jeito nenhum. Fui atrás, indicação de amigo, pai e madrasta de amigo. Aí depois eles me indicaram para outra pessoa que estava no mesmo prédio. Renan, você fala inglês? Tem uma aluna aqui, uma amiga que é da Suíça, você atende? A gente faz qualquer negócio. Então, esteja sempre crescendo e querendo crescer e esteja nos lugares. Então, para mim, hoje, é mais fácil que talvez para você. Mas eu construí isso. Daqui a 5 anos, 10 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, lá foi difícil, agora está muito mais fácil. Mas você precisa começar por onde? E se eu tivesse que falar para o Renan de 2014, ou até mesmo antes, quando eu saí da faculdade em 2010, o que eu faria diferente? Faria o Pilates muito mais cedo do que eu fiz. Eu não esperaria 4 anos de formado para fazer o curso. Isso eu tenho certeza. Eu ia voltar numa cápsula do tempo, assim, ia bater assim na porta lá da minha república, falar assim, não sei se eu falaria assim, não faz o mestrado e faz o curso de Pilates. Eu ia falar assim, faz o curso de Pilates também, quando eu terminei a graduação. Eu juro que eu voltaria no tempo e falaria isso. E aí, eu teria um guia, eu teria um método, eu teria muito mais resultados naquele tempo. E aí, eu estou trazendo isso para você por quê? Porque eu não quero que seja fácil para você, não quero que seja difícil para você. Você vai conquistar aquilo que é para você conquistar no seu tempo. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha função aqui? Ser uma ponte. E, mais uma vez, você é o cômodo do seu aluno, certo? Eu vou ser a ponte para você atingir mais conhecimento, para você ter um método para você aplicar com seus alunos. Eu vou ser o seu como nos próximos dias, nos próximos meses. Então, por mais que hoje eu tenha uma plataforma com mais de 12 mil alunos, que eu tenho muita gente no meu Instagram, que eu tenho muitos contatos, eu também já fui uma pessoa que não tinha nenhum aluno e vivia de bolsa de graduação, lá da iniciação científica, depois bolsa de mestrado, ganhava R$ 1.500, bolsa de doutorado, que eu ganhava R$ 2.200, depois foi para R$ 2.500, e hoje a conversa é diferente. Então eu estou aqui para encurtar o seu caminho, mesmo que você já esteja há muito tempo na educação física. Então, anota aí que durante a semana Viver de Pilates estaremos aqui juntos. E talvez você não tenha um espaço próprio, talvez você não queira comprar aparelhos agora, talvez você esteja na faculdade ainda, terminando de se formar, talvez você esteja em um outro momento, mas é possível começar com solo, é possível começar com aparelhos, é possível
começar com acessórios, é possível começar apenas com o peso do seu corpo e do seu aluno. É possível você trabalhar de forma online, de forma individualizada, em grupos, em condomínios, em academias, em clínicas, em atendimentos domiciliares, com parcerias. E mais uma vez, se você quiser montar um estúdio, eu vou estar aqui para te ajudar. Mas se você quiser deixar um pouco para depois e aí montar o seu estúdio, quando você tiver mais conhecimento, mais expertise, que nem eu fiz, tá tudo certo. O importante é você começar do jeito certo, com o método certo. E eu vou estar aqui durante essa semana para te guiar, para te ajudar no seu Instagram, para te ajudar no seu posicionamento, para te ajudar conhecendo o método. E é justamente aqui que eu entro, como uma ponte para você. E mais uma vez, também eu quero deixar claro aqui para você. O que eu estou propondo para você é que você precisa entender que existe um método que ele é validado, que dá resultado, mas em nenhuma hipótese eu estou falando que é uma promessa mágica. Eu estou falando que existe um caminho, que existe muito conhecimento atrás desse caminho, que existe uma aplicação real, fato, existe uma aplicação, existe pessoas para serem aplicadas esse método, existe resultado, existe confiança, existe posicionamento, existe valorização. E aí, quando você junta tudo isso que eu falei, não é uma pílula mágica, é um caminho de sucesso, por onde eu percorri e eu estou encurtando o seu caminho. E aí, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas, porque talvez você trabalhe 20, 30, 40 horas e não sobra tempo para você. Talvez você possa trabalhar isso tudo, mas sendo mais valorizado também. Você sabe que você não estudou tanto ou continua estudando tanto para não ser valorizado dentro da sua profissão. Quantas vezes você falou, a pessoa que não estudou está ali trabalhando no meu prédio, ganha mais do que eu. Vamos valorizar a nossa profissão. E é esse o caminho que eu quero te entregar na Semana Viver de Pilates. E ao longo das aulas você vai perceber que os exercícios, as primeiras conquistas ali de clientes, não vai ser através de exercício. Você não vai ser valorizado porque você entrega um exercício que ninguém nunca viu. Você vai ser valorizado porque você constrói um raciocínio e entrega resultados. É isso. Então o mercado de Pilates, ele jamais, nesse momento ele está saturado e nem de longe ele vai estar saturado nos próximos anos. Isso eu te garanto. E aí você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar que vai ter muitos mais profissionais bem qualificados. E aí, como que essas pessoas se qualificam? Tendo formações, pós-graduações, estudando e tendo lugares bons para se formar. Pessoas que ganham bem, são mais valorizadas, elas estudam diariamente. Elas se constroem diariamente, seja por um curso, por uma formação, por um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, mas estão sempre estudando para gerar mais valor para ela gerar mais valor e mais resultado para essas pessoas que elas atendem. Fechou? Então nos vemos no primeiro dia da nossa semana Viver de Pilates, que você não vai se arrepender de estar lá. Lembrando, essa semana ela é exclusiva para alunos de educação física e de fisioterapia, recém-formados de educação física e fisioterapia e profissionais de educação física e de fisioterapia, tá? Se você não tem essas características, essa semana não é para você. Somente para esses profissionais que eu acabei de falar. Nos vemos segunda-feira, às 8 horas. Não perca nada dessa aula. Estaremos juntos. E eu tenho certeza que essa semana vai mudar a sua vida. Como eu já falei em vários vídeos, talvez você tenha assistido esse vídeo, o Pilates mudou a minha vida, pessoal e profissional, e ela vai mudar a sua. Mas você precisa permitir isso, que isso aconteça. E durante essa semana você vai perceber como isso vai acontecer. Fechado? Te vejo na primeira aula. E coloca aí, ó, hashtag Pilates Transforma, estaremos juntos. Fechou? Tchau e até daqui a pouco.